a tela inteira. Vai falar, vê lá, clica de novo na setinha lá, vê se tem a tela inteira. Isso, tela inteira. E aí eles vão ver o que você tiver na tela. Permitir? Isso. Yes! Sim. Agora volta só lá no slide lá. Gravar. Ele só tem alguns detalhes diferentes do Word, mas é a mesma coisa. Então, Se você quiser colocar a tela cheia, né, vai estar aqui. Ele vai... Onde é que tá a tela cheia? É porque tá tapando aqui, mas... Bota no... Clica nessa seção do nome. Clica aqui, em qualquer lugar na tela aqui. Clica no menos aqui. No menos? Tá. Aqui, ó. Aqui? Esse clica. F5 também. Ele vai, acho que vai carregar agora. Aqui não aparece o compartilhamento de forma mais óbvia. Não, não é esse não. Tá. Tá, e aí funciona da mesma maneira. Mexer aqui. Isso. Tá bom. Aí aqui. aperta ESC para ver se vai sair da tela. Isso Sai. é F5, cara. F5, bimba. Pronto. Beleza? Só que é o seguinte, muito obrigada, meninos bonitos. Gente, boa, vocês. Obrigada. Então, pergunta, porque eu agora assim, compartilhando a tela, eu não consigo ver as conversinhas no chat. Eu sei que o Vinícius botou algum bagulho ali. O que ele falou? Entendi, então tá bom. Então tá bom, então lá, queridos. Professora, você tá me ouvindo? Estou. Qualquer coisa eu falo, pode deixar. Se você quiser ficar de frente pra ele. Obrigada, amorzinho. Tá bom? Te agradeço muito, tá bom, meu bem. Não Nada. quero ficar na frente dos meus coleguinhas, não. Aqui é que parece que o office desse computador tá com problema. E aí, a partir de amanhã, parece que o rapaz já vai mexer para nas próximas aulas dar tudo certo. Se vocês quiserem, fiquem um pouquinho pertinho, né? Talvez a professora só morre se for uma emergência. Isso vai ficar só 48 horas. Mas assim, a máscara atrapalha o morder, então veja pelo lado bom. Se vocês querem mais perto, vocês vão estar ouvindo minha voz melhor, né? Eu acho que é uma boa, só uma sugestão, né? Tá bom? Então, Bia, qualquer coisa você me avisa, tá bom, querida? Mas até segunda ordem, acho que agora as coisas vão fluir melhor, tá bom? Então, como eu falei para vocês na aula passada... Obrigada, meu benzinho. Então, o que a gente precisa pensar? Que, primeiro, eu perguntei para vocês na aula passada, mas vocês estavam remotos, né? Então, a gente sabe que existem... Quais são os estados da matéria? Que lindo! Então, quais são os estados da matéria? Não dá para falar porque eu tenho só o slide inicial. Quais são os estados da matéria? A gente encontra a matéria em... Entendi, muito bem. Mas existe o plasma, que é um grande desafio para todos os nossos cérebros, né? Mas, enfim. Então, matéria é o material físico do universo. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É importante que isso também... Eu de vez em quando vou dar uns pipoquinhos para vocês, estimular vocês a pensarem um pouquinho sobre alguma coisa, né? Então, tudo que tem massa e ocupa espaço no espaço é matéria, tá bom? E ela se manifesta, pelo menos no nosso planeta, de forma mais clara nesses três estados principais e o outro tem que as pessoas estão começando a entender um pouco melhor, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Então, na antiguidade, as pessoas associavam a matéria que a matéria estivesse relacionada com alguns elementos, como água, ar, terra e fogo. Essa lógica perpassa, isso a gente pode falar, né? Porque eu acho que é também uma coisa cultural, que aí tem o metal, que passa, que são os 5 pilares da medicina chinesa. Né? E a lógica deles é um pouco diferente dessa nossa. E é bem interessante, porque eles associam alguns movimentos de saúde ou doença com esses
com essas reações. É bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade de ver, eu tenho até um materialzinho sobre isso depois, em outra oportunidade menos formal, eu posso mostrar para vocês, tá? Bom, então, alguém respondeu que é estado gasoso ou gás, estado sólido, estado líquido, tá bom? Aí tem o plasma, né? Que, na verdade, ele é similar ao gás, mas ele tem uma função de partícula que é ionizada. Ninguém precisa ficar neurótico em estudar plasma. Mas como esse material eu também mostrava para os professores de engenharia, e uma vez eu me perguntou, professor, e o plasma? Aí eu botei plasma, tá? Mas ele tem algumas propriedades diferentes e ele permite algumas coisas diferentes, tá? Dos sólidos, dos líquidos e dos gases, né? Ok? Mas não vamos esquentar muito com ele, porque a medicina certamente não vai trabalhar muito com plasma. Não com esse tipo de plasma, né? Vocês vão trabalhar com outros tipos de plasma, tá bom? Então, uma coisa que é legal, e a gente não faz muito frequentemente, a gente não pensa sobre isso, é o seguinte. Por exemplo, a gente sabe que o gás é fluido e que a gente consegue comprimir o gás. Mas a despeito de a gente conviver com esses três estados da matéria com tanta frequência, às vezes a gente não pensa muito sobre eles. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu não sei dizer em outra oportunidade. Mas, alguém aqui já lidou com bujão de gás? Vocês sempre trabalharam na casa de vocês, sempre teve gás encanado? Nunca teve bujão de gás? Não, na cozinha normal. Na cozinha normal, bujãozinho de gás, pô, aquele bujão de sei lá quantos litros, né? Mas aquele comum que a gente usa para cozinhar. Vocês já repararam que quando ele está cheio, a gente está colejada nele? Parece um liquidinho no fundo dele? O que é aquilo? Será que tem uma aguinha dentro do bujão de gás? Aí eu vou contar. Posso chutar? Se não for a minha canela, pode. Eu acho que aquilo é uma substância para dar um cheiro do gás, né? O gás não tem cheiro. O butano não tem cheiro, de fato. Né? O propano também. E aí tem um aditivo dentro do bujão de gás, que é a base de enxofre, é uma molécula pequena, bem volátil, e as moléculas orgânicas de enxofre são muito fedidas, vamos popular, né? E aí é colocado ali para a gente perceber o cheirinho. Só que não é isso. Não é isso que é aquele liquidinho que tem lá no fundo. Tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma dica para todos. O nosso sistema olfativo consegue perceber esse vazamento através do cheiro quando você não está intoxicado com gás. À medida em que você vai se intoxicando com gás, você vai perdendo a capacidade de sentir aquele cheiro. Aí você pensa que o cheiro acabou, mas o gás continua andando, tá? Com gás não se brinca. De verdade. Agora eu vou contar a história de Xelili. Era uma vez Xelili, que não era uma criança, provavelmente, não. Só descobri isso depois que eu cresci um pouco. Aí eu vi o meu avô carregando bujão de gás. Meu avô morava em São Paulo. Eu bem pequenininha. E eu escutava o vovô carregando bujão de gás. Quando ele carregava o bujão de gás, fazia aquele chac, 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 chac. E gostava daquele barulhinho. Aí eu perguntava pro vovô, tadinho da avó, se eles sofreram nesse sentido. Eu fazia umas perguntas estratosféricas para ele, ficava com carinho de paisagem. E ele não sabia me explicar. Eu perguntava pro meu avô o que era aquele barulhinho de aguinha dentro do bujão. Aí o vovô... Eu nunca me esqueci disso, cara. O vovô me olhava assim, meu avô era ruim. Ele me olhava assim, com aquela carinha de que não sabia o que era. Mas eu percebia, olha como eu não era normal, que quando o vovô trazia o bujão para trocar, antigamente passava caminhão de gás nas ruas, né? Não tinha aguinha. Aquele barulhinho de aguinha não existia mais.
Então, minha pergunta é, e aí a pergunta também é para vocês, queridos. Que aguinha era aquela? Que liquidinho era aquele que tinha dentro do bujão de gás? Quando ele estava cheio, alguém pediu para lá. Só que eu não vou conseguir, escutei o turum. É quando levanta a mão. Pode dizer para falar ou para botar no chat, e aí vocês vão dizer para mim o que a pessoa botou no chat. Professora, você está me ouvindo? Sim. Pode falar, tô. Não, você fez a pergunta, falar, posso responder? O que eu acho, o que eu Pode, penso. meu amor. É a Xuxa. Chutómetro. Ah, diga. Então, eu acho que é porque, né, quando o botão tá cheio, deve ter uma certa pressão ali que faz com que, tipo, as moléculas fiquem todas espremidinhas, digamos assim. E ela fica, talvez, no estado líquido. E depois, quando a gente abre a válvula, ou ele fica mais vazio, né, as moléculas vão, né, tendo espaço, e aí elas vão para o estado gasoso, é isso? Isso, amorzinho, é isso mesmo. Na verdade, essa resposta eu só tive à medida em que eu fui estudando. Parabéns. O que acontece? O gás, como a gente está vendo no slide, ele é um fluido e ele tem a compressibilidade elevada. Ou seja, você pode comprimir o gás. Você pode apertar ele. O que é isso? Apertar ele dentro de um compartimento qualquer. Ok? Os vários gases diferentes. Tá? E aí, o que acontece dentro do bujão de gás? À medida em que as pessoas pressionam, ele tem um registro ali em cima, né? Onde a gente coloca o clique, que é uma válvula que vai permitir com que aquele gás pressurizado ele possa sair daquela pressão ali de dentro e vamos dizer, ser drenado a pressão no lugar onde você está. Ok? Igual um regulador de uma garrafa de mergulho. Depois eu falo sobre isso, não é pior do que... deixa essa história de gás. Aí, o que acontece? Quando se coloca o gás dentro do bujão, se coloca um monte de moléculas de gás. Só que ele coloca a sua pressão para caber mais. Ok? E aí, à medida em que você está colocando um monte de moléculazinha, você está apertando tanto elas, que elas estão sob pressão, dentro daquele bujãozinho. Aquele bujãozinho, o bujãozão, ele na verdade tem a parede grossa, tá? Por isso que eles são meio tão pesados. Porque senão ele também não consegue suportar a pressão daquele monte de moléculas de gás lá dentro. Uma parte das moléculas está tão apertadinha uma junto da outra que uma parte passa para o estado líquido. Elas estão passando para o estado líquido porque elas estão pressurizadas. Mas o que acontece quando a gente conecta o que no fogão? Aquele gás vai sendo drenado, né, com uma pressão compatível do lugar em que o fogão está. Você queima aquele gás e aí o número de moléculas dentro do bujão vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até que o bujão esvazia. Ou seja, praticamente não tem mais molécula do gás lá dentro. Ok? Aquelas moléculas que estavam lá no fundo, no estado líquido, elas, à medida em que o gás foi sendo queimado, elas foram se afastando umas das outras, correto? E aí, aquele liquidinho, que é resultado de moléculas apertadas entre si, deixou de existir. Deu para entender? Então, o que acontece? Quando o bujão... depois pode falar, deixa eu só terminar meu raciocínio. Quando o bujão está cheio, tem uma montoeira de moléculas de gás lá, tudo amassadinha, uma pertinho da outra, tá? Eu uso alguns termos mais populares para facilitar o entendimento, tá? À medida em que essas moléculas vão sendo queimadas e virando SO2, o que vai acontecendo? O espaço entre elas vai aumentando de novo, e aí aquele líquido, entre aspas, deixa de existir. Quando o bujão de gás está vazio, além de ele ficar mais leve, ele também não tem mais molécula de gás quase lá. Só tem uma aqui, outra com xixina, entendeu? E elas são tão espaçadas que aí quando você pega ele, além dele estar mais leve, não tem mais
aquele barulhinho de sacudir a grana no fundo. Deu para entender isso? Alguém levantou a mãozinha para poder fazer uma pergunta. Pode falar. Se a pessoa não poder falar, pode professora. Passar. Fala, filho. Não, nem sabia que eu ia acertar. Mas só para explicar, tipo, com o meu raciocínio, fazer uma pergunta também, se é por isso que eu tô pensando. Porque não sei como é que funciona na sua casa ou na casa de outra pessoa. Mas aqui a minha mãe falou que quando a gente vai dormir, que desligar a válvulazinha do botijão de gás e de manhã a gente liga de novo. E quando ele tá cheio, eu pensei nele da pressão, porque a gente falou de pressão semana passada, né? E a relação dela com os estados da matéria, estados físicos da matéria. Quando eu vou ligar a válvulinha, né? Mexer na válvula do botijão de gás de manhã, faz um barulhinho como se estivesse aliviando uma pressão. Faz um tch, quando eu... Isso mesmo. Quando eu viro ela, entendeu? Por isso que eu pensei nisso. E se perguntar se é isso mesmo, né? Quando a gente vira essa válvula, alivia a pressão. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você fecha, de alguma maneira, mesmo que o sistema... Vocês entenderam a dela? Então, nenhum sistema, ou especialmente os sistemas que a gente usa de condução de gás, até mesmo de queima, não é perfeito a nível de isolamento. Então, o que acontece? Quando você fecha o clique naquela válvulazinha, você está evitando que as moléculas do bujão passem para o sistema do fogão. Todo mundo entendeu isso? Eu falei muito rápido. Aí, passou a noite. A sua noite começa às 10, termina às 7 horas da manhã, vamos dizer assim. Isso é um bocado de horas, né? Isso são 9 horas, correto? O que vai acontecer com aquele resto de gás que ficou no sistema? Ele vai embora, porque o gás quer se expandir, ok? Aí, quando você de manhã abre a válvula do clique, aquele barulhinho que faz... na verdade, o gás do bujão está enchendo de novo o sistema até os queimadores. Ele está pegando, ele tá saindo correndo pelos tubinhos até chegar aos queimadores. Então, ele faz... Todo mundo entendeu? É isso que rola lá. Deu para entender, meu amor? Entendi, sim. Então eu não preciso fechar de noite, não, né? Deve fechar. Eu acho que é muito importante tem que fechar de noite. Sua mãe está certíssima, né? E todas as mães que fazem isso também. Às vezes a gente faz algumas coisas intuitivamente, mas isso é legal. Os sistemas de condução de gás e de, vamos dizer, de prender o gás dentro do fogão não é tão eficiente quanto o próprio bujão. Não, é a forma mais eficiente, o clique são a forma mais eficiente de prender o gás. Quando você está usando ele, não tem cabimento você ficar fecha, abre, porque a válvula tem seu limite e vai acabar com a válvula muito rapidamente. Mas, à noite, quando você não está no sistema, é super conveniente você fechar esse registro. Tá bom? Porque o gás tem uma tendência enorme em vazar. Tá? E aí, evita que ele se espalhe por dentro da sua cozinha e por dentro do seu lar. Tá bom? Então, pode continuar fazendo isso que é numa boa, tá? Agora, vamos voltar para o líquido. Levantou o bracinho para falar? Foi? Então tá bom. Mais alguma dúvida com relação a isso? Quer dizer, as dúvidas que forem aparecendo, por mais esdrúxulas que sejam, podem perguntar, tá? Meu Deus! Então, na verdade, os gases vão ocupar... Quando você coloca o gás em algum lugar, ele vai ocupar exatamente o formato desse lugar onde você colocou. Tá bom? E se você der sopa, ele vai se expandir e vai se espalhar por toda parte. Os líquidos também são fluidos. Só que já não dá mais para ferir muito os líquidos. Você consegue comprimir? Eu falo sem parar e não bebo água e fico com tosse. Na aula passada eu fiquei rouca. professor? Eu vou beber. Quero, meu amorzinho, se você puder trazer um copo para mim, eu lhe agradeço imensamente.
Mas os líquidos ainda conseguem ser um pouquinho comprimidos. Tá bom? Sólidos. Os sólidos não são fluidos, os sólidos são rígidos, tá? E aí, eles são muito pouco comprimidos, tá bom? É legal que a gente veja isso, e vocês já veem o estado da matéria há muito tempo. Mas agora a gente vê isso com outro olhar. É importante que a gente veja com outro olhar, tá? Bom, dividir os líquidos não tem forma, mas tem volume, sólidos são rígidos, tendo forma e volumes definidos, tá? Então, vamos lá. É bom ter uma imagenzinha para a gente colocar as coisas na nossa cabeça de forma bem clarinha. Então, lá na extrema esquerda, a gente tem as moléculazinhas no estado gasoso e aquelas, tá vendo com esfumaçadozinho? Qual é a ideia? De que elas, na verdade, as moléculas estão em movimento, se elas estiverem presas no recipiente fechado. Elas não vão ficar naquele lugar especificamente só. Se a gente estivesse, por exemplo, numa sala toda fechada, né, completamente isolada, e aqui tivesse algum tipo de gás preso, as moléculas desse gás não iam ficar paradas no lugar. Elas iam estar sempre em movimento. Obrigada, meu benzinho. Muito obrigada, tá? Valeu. Pausa para a professora beber água. Então, quando a gente comprime ou aquece não, quando a gente reduz a pressão, aumenta a pressão, ou a gente esfria aquilo lá, que é o gás, ele passa para o estado líquido, né? Aí as moléculas ficam mais próximas umas das outras, mas elas continuam tendo movimento. Eu sei que no momento inicial é muito difícil a gente imaginar as moléculas, mas é um treinamento para o fosfato muito importante, tá? Elas ainda têm movimento lá dentro, tá bom? Quando a gente resfria, o que acontece? Elas tendem a ficar bem próximas umas das outras, e aí não tem mais como elas se movimentarem, tá bom? Aí é legal o quê? Desordem total, uma desordem relativa e uma ordenada, tá bom? E aí a gente tem as mudanças de fase, ok? Então, quando a gente passa do sólido para o líquido, a gente tem o que a gente chama de fusão. A gente está subindo na setinha vermelha, tá? Quando a gente passa do líquido gasoso, a gente chama de vaporização. Quando a gente passa do gasoso para o líquido, a gente tem a condensação. E quando a gente passa do líquido para o sólido, a gente tem solidificação ou congelamento, tá bom? Mas existem alguns sólidos, e eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem naftalina? Vocês conhecem cânfora, pedrinha de cânfora? A minha pergunta é, vocês já viram a cânfora no estado líquido? Vocês já viram naftalina no estado líquido? Por quê? Porque ela passa na pressão que a gente convive mais frequentemente, ou nas pressões que a gente convive mais frequentemente, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Ok? Isso depende da pressão. A gente vai ver um diagrama de fase e vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Alguns lugares se chama a transformação do que é gasoso em sólido de deposição. Vocês já viram nitrogênio líquido alguma vez na vida? Nitrogênio líquido é uma coisa muito doida. O nitrogênio líquido, ele parece um líquido esquisito. Primeiro que para você ver a superfície dele, ele está sempre evaporando, né? E para você ver a superfície dele, você tem que fazer assim para você poder ver. Porque senão tem sempre um vapor em cima e você não vê a superfície, né? Agora eu não me lembro mais a temperatura do nitrogênio líquido, mas assim, é uma temperatura ultra baixa. Se ele entrar em contato com uma superfície qualquer, ele congela imediatamente. Você está falando de nitrogênio líquido, professora, por que vocês, se trabalharem com cultivo de célula in vitro, célula vegetal, célula animal, vocês vão trabalhar com nitrogênio líquido?
ok? Eu não me lembro se eu já conversei com vocês sobre isso. Pode falar. Professora, tem uma pergunta do Jonathan, eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tá, assim, professora, o estado de zero absoluto consegue parar completamente uma molécula? Peraí. Fala de novo que teve uma parte que eu não escutei. O Repete. estado de zero absoluto consegue parar completamente uma molécula? Consegue. O zero absoluto é o zero Kelvin. O zero Kelvin é menos 73,15 graus Celsius. É frio pra caramba, claro que sim. Não só uma molécula, várias moléculas. Cada molécula tem comportamentos diferentes. Mas, assim, eu não tenho ilusão de que vocês todos entendam molécula. Eu ainda estou falando sobre matéria no um pouco mais amplo, porque eu acho que grande parte de vocês saiu do ensino médio sem entender molécula muito bem. Então, Bia, a resposta é sim, sim, sim. Então, por exemplo, a água no estado sólido, que é o gelo, as moléculas de água estão paradinhas lá. Qual é a pergunta agora? Pode fazer. Só agradecendo, professor. Ah, de Não, nada. tá agradecendo só. Ah, tá bom, ok. Então. Mas aí eu vou começar a fazer as perguntas esquisitas que eu faço sempre. Mas, enfim. Vocês conhecem gelo seco? Todo mundo já viu uma pedrinha de gelo seco? Ah, mas é bem legal ver. O gelo seco parece um nitrogênio líquido, só que em vez de estar no estado líquido, está estado sólido. Ele é meio esbranquiçado, turvinho. E tá saindo fumaça. Antigamente, os vendedores de picolé sempre tinham os pedaços. É muito maneiro. Hã? Você falou de gelo seco, é muito maneiro de ver, assim. É muito maneiro. Eu sempre me amarrei nesses troços meio diferentes. É muito engraçado. E aí, o gelo seco evapora todo. Direto, ele sai direto do estado sólido para o estado gasoso, né? Mas ele é feito artificialmente. Tá? O nitrogênio líquido, como eu estava falando para vocês, se vocês trabalharem com cultivo de célula in vitro, sendo vegetal ou animal, a maneira com que a gente conserva as células para que elas não se degradem, elas possam ser utilizadas no futuro próximo, entre aspas, esse próximo, é claro que tem variações, né, de uma célula para outra, é sempre o nitrogênio líquido. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente usa o nitrogênio líquido para poder preservar as células? Por que a gente simplesmente não congela as células de uma forma mais comum, usando um freezer, usando um congeladorzinho de geladeira chumbrega? É isso aí. Alguém levantou a mãozinha e pode perguntar. Bia, se foi você, pode traduzir aí do colega. Ah, fala. É porque se tu se congelar no congelador de geladeira, ele meio que forma cristais dentro da água, dentro da célula e fura, não é? É isso aí. Muito bem. O que acontece quando você faz um congelamento lento de qualquer célula viva? Não importa se é uma célula animal ou se é uma célula... Oi, meu amor. A Bia, ela está remota. Você tem algum recado para ela? Como é que é? Ah, entendi. Então, pede para essa pessoa deixar o recado com o professor Alfredo, que depois ele passa o recado para ela, tá? Obrigada, meu amor. Eita, gente, você quer falar comigo? Não, parece que tem alguém que quer falar, mas eu não sei. Eu indiquei que a pessoa fosse procurar o professor Alfredo, deixar esse recado com o professor Alfredo que está aí, e aí depois ele passa o recado para você, tá bom, meu bem? Ok? Tá bom, obrigada. De nada, amorzinha. Então, o que tem na célula em quantidade absolutamente grande?
qualquer célula, animal ou vegetal, o grande fluido celular? Água, né? E aí, se você submete a água a um processo de congelamento lento, o que acontece é que a célula, que a água vai começando a criar uns cristais longos de gelo. Esses cristais perfuram todas as membranas, tanto a membrana celular, quanto a membrana nuclear, a membrana das organelas, tudo fica tudo perfurado quando esses cristais de gelo se formam. Só que você está com a ilusão de que aquela estrutura está no estado sólido e que está tudo bem. Aí você descongela aquilo. Quando você descongela, você tira esses cristais grandões e eles viram água de novo. Só que aí está tudo esburacado. O que acontece com os fluidos intracelulares? Não tem alguns, por exemplo, tem algumas frutas que se você congelar e depois descongelar, parece que a fruta é um pastel assim amassado. Já viram isso? Tem coisas que a gente coloca dentro do congelador. Quando você coloca no freezer, dependendo, for naquela parte de congelamento rápido, a graça diminui. Mas se você colocar no congelador da geladeira, nossa, o efeito é sempre desastroso. Fica tudo, depois que você... tudo murcho. Por que fica murcho? Porque a água vazou. E a água vazou por onde? Pelos buracos todos que os cristais de gelo formaram. Então, quem falou, está de parabéns. É isso mesmo que acontece. Quando você quer preservar algum material, que é um material biológico, né? Vivo, ou, enfim, né? Quanto mais rápido você conseguir congelar esse material, melhor. E o nitrogênio líquido faz isso de forma muito boa, porque a temperatura dele é tão baixa que ele congela tudo imediatamente. Então, ele é do bem se for usado com sabedoria. Mas quando a gente transporta nitrogênio líquido, a gente tem que estar com um equipamento de proteção individual muito apropriado. Porque se quebrar o compartimento de nitrogênio líquido e ele sair respirando em você ou nas coisas, não vai prestar, né? Ok? Então, vamos lá. E aqui a gente tem as mudanças de fase da água, tá? Vocês estão no slide que tem o desenhozinho de baixo, mostrando que a água está quentinha. Depois, aliás, na água, vamos ver da direita para a esquerda. Tem gelinho que está na placa de aquecimento. Aí você aquece ele, vai para o estado líquido. Aí você continua aquecendo ele, ele vira, as moléculas começam a escapar e ir para o estado gasoso, né? E ali, na parte de cima, mais ou menos à direita, o que a gente vê? A gente vê um gráfico que mostra as mudanças de fase da água, especificamente. Ali é da água pura. A água que não é pura tem um gráfico ligeiramente diferente desses aí. Tá bom? Então, a gente vê que no gráfico a gente tem ali de A a B, que é crescente. Depois a gente tem de B para C, que é vermelhinho, que é como se estivesse estabilizada. Depois a gente vê da C para D, que também é crescente. Depois a gente vê de D para E, que é estabilizada em vermelhinho. E depois a gente vê de E para F. Então, vamos olhar esse grafiquinho com amor e vamos entender o que está acontecendo. Vamos dizer que a gente tivesse a água, aquela temperatura do gráfico que está medindo ali em graus Celsius, menos 25 graus. A pressão ambiente a menos 25 graus, a água vai estar no estado sólido, ok? Quando a gente chegar em 0 grau, vai haver um equilíbrio entre um grupo de moléculas que vai estar no estado sólido e um grupo de moléculas que vai querer vir para o estado líquido. Então, naquele 0 grau Celsius, a uma pressão de atmosfera, a gente vai ter um equilíbrio entre uma certa quantidade de moléculas de água no estado sólido e uma certa quantidade de moléculas no estado líquido. Mas vejam, está uma linha reta. Olá, boa noite, meu bem. Tudo bom? Bem-vinda. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é que
enquanto o último grupo de moléculas que estava no estado sólido não veio para o estado líquido, aquele conjunto de moléculas vai ganhar energia térmica para continuar ganhando calorzinho. Deu para entender isso? Enquanto ainda tiver a última pedrinha de gelo, se aquele esquema estiver bem homogêneo, aquilo tudo está a 0 grau. Depois que a última pedrinha derreter, aí todo o sistema vai ganhar energia térmica de novo. Entendido? Então, por isso que ali a gente tem um patamar. Mas isso só acontece se a gente tiver água pura. Só que a água que a gente normalmente tem contato, água assim, é uma água limpinha, filtrada, né? Mas assim, a água de uma torneira não é uma água pura. É uma água repleta de íons, impurezas menores, imperceptíveis, que não necessariamente são prejudiciais à nossa saúde, tá? Nosso corpo não foi feito para beber água destilada. Mas a verdade é que, não façam isso, pelo amor de Deus, a verdade é que quando a gente tem a água que tem alguns íons, né, moléculas ou partículas dissolvidas nela, aquele gráfico ali de B para C não fica retinho. Ele fica como se fosse uma barriguinha. Tá bom? Bom, mas considerando então ainda o nosso sistema de água pura, quando ela começa a ganhar energia térmica, ela vai ganhando energia térmica e quando ela chega a 100 graus, na superfície, começa as moléculas de água ganharam energia térmica suficiente para poder escapar para o estado gasoso. Então, meus amores, quando quer água, mesmo a água que tem alguns graus de impureza, ou que esteja cheia de batata, cheia de macarrão, cheia de sei lá o que, não adianta você deixar o fogo no máximo, porque não vai aumentar a temperatura. Simples assim. Você só vai gastar mais gás. Você vai gerar um sistema de emissão tumultuosa, que é aquele brup, brup, brup. Mas a temperatura não vai passar de 100 graus. E aqui, professora, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre pressão? Vocês estavam lá remotamente, vocês ouviram? Eu falar sobre pressão? Essa que é a pergunta que eu tenho que falar. Vocês ouviram falar sobre pressão, né? Então, vamos fazer uma perguntinha. Isso mesmo. Então, o que eu falei? A água que entra em ebulição a 100 graus. E aqui ela entra. A gente está aqui a 1 atmosfera de pressão, minha pergunta? Eu fiz a mesma pergunta para vocês na semana passada. Agora eu estou olhando os olhinhos deles e estão fazendo a perguntinha, né? Porque quando a gente está de longe, a resposta é diferente. A gente aqui está a 1 atmosfera de pressão. O que é 1 atmosfera de pressão? Eles que estão lá são uma atmosfera de pressão. As pessoas que estão ao nível do mar têm gases suficientes, que a gente chama de ar, em cima dos corpos dela, o bastante para a gente chamar que tem uma atmosfera. Só que nós não estamos lá embaixo. Nós estamos a aproximadamente 800 e pouco, 900 metros, em alguns lugares aqui, 1.000 metros de altitude. Então, até o final da nossa atmosfera terrestre, tem menos ar para cima do que tem pessoal que está no Rio, por exemplo, lá embaixo, na capital. Ok? Então, a minha pergunta é, que eu fiz a mesma pergunta para os colegas de vocês na semana passada. A água que vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius? Não. Ela vai entrar a temperaturas maiores ou menores do que 100 graus Celsius? Menor. Por quê? Porque as moléculas vão ter que fazer menos força para sair da superfície, as moléculas de água. Não é isso, não. Não, eu entendi. Eu estou fazendo por causa disso aqui. Então, as moléculas de água vão ter que fazer menos força para escapar, soltar as mãozinhas que elas estão dando para as outras moléculas de água. As moléculas de água são muito amigas, né?
Existe uma força intermolecular que fala entre elas, que faz umas coisas fantásticas, chamada pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, né? Que fazem umas coisas bem legais, né? E aí, essas moléculas de água, quando elas começam a entrar no estado, ganhar energia suficiente para ir para o estado gasoso, o que vai acontecer? Elas vão ter menos gases em cima delas, então elas vão escapar com um pouquinho mais de facilidade. E aqui, eu já medi, eu acho que é 95 ou 96 graus Celsius. É um pouquinho menor a temperatura, o ponto de ebulição da água, né? Mais ou menos escura, ok? Eu ia falar uma outra coisinha, o que eu vou lembrar? Isso aqui é um diagrama de fase. Na verdade, aqui não é um, são 3 diagramas de fase. A gente tem o diagrama de fase da água e tem o diagrama de fase do CO2, tá? Então, ali naquele diagrama de fase ampliado, lá em cima, a gente consegue ver que a gente tem, dependendo da pressão, vocês estão vendo que existe um eixo onde existe temperatura e o outro que existe pressão. No primeiro momento, a gente diz assim, não vou entender nada disso, mas é tranquilinho, tá? Temperatura embaixo, ok? Pressão em cima. Tá todo mundo lá de longe vendo também. Temperatura embaixo, pressão em cima, tá? E aí, a gente tem 3 cores diferentes. Numa parte daquele diagrama, a gente tem tudo no estado gasoso. Ali é a água, tá? Depois a gente tem uma partezinha azulzinha clara no meio, que é a água no estado líquido. E a gente, do lado esquerdo, tem uma parte desse diagrama que está um pouquinho cinza claro, né? Que é no estado sólido. Se a gente varia a pressão, na verdade, a água pode passar do estado sólido para o líquido e para o gasoso de uma maneira mais ou menos comum, como a gente conhece, à medida em que a gente aumenta a temperatura. Só que a gente consegue diminuir a temperatura, existem casos em que você passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Vocês estão vendo? Todos vocês estão vendo? Em cima do gráfico, a gente consegue ter a transformação da matéria do estado sólido, do líquido, para o gasoso, de forma mais ou menos normal, como a gente está acostumado a ver. Mas se a gente começa a descer do diagrama de fase e chega naquele ponto A partir daquela pressão do ponto A para baixo, toda vez que você tiver um sólido e você começar a aumentar a temperatura dele, ele passa direto para o estado gasoso. Ele não passa para o estado líquido. Conseguiram ver isso? Todo mundo conseguiu entender? Cada matéria, ou seja, cada molécula, se for uma matéria pura, né, e se for composta só de moléculas, na verdade, ela tem diagramas de fases diferentes. Então, mais para baixo, nesse slide, o que a gente consegue ver? A água está do lado esquerdo e o CO2 está do lado direito. Aí a gente tem o perfil dos 2 diagramas de fase é muito parecido. Só que vocês veem que eles não são iguais. Tá? O que a gente está vendo ali na água, que é do lado esquerdo? Se a gente tiver a 1 atmosfera, tá vendo ali a pressão de 1 atm no meio do gráfico? Estão vendo todos? Ali está vindo no cinza, aí está vindo dali do B. Ou seja, você tem o gelo, e a 1 atmosfera, você passa do B para o C, que é o líquido, quando você tem aquela temperatura, em torno de 0. Ele continua líquido até aquela temperatura de baixo, 100. E aí ele passa do C para lá, para o begezinho. Tá conseguindo ver? Todo mundo tá vendo? Sim? Bom, aí a gente tem o CO2. Bom, vamos voltar para lá. Quando a gente está com pressões de 4,6 torr, o que acontece?
A 0 grau, você passa direto do sólido, que é o gelo, para o vapor, que é o gasoso. Está conseguindo ver? 4,58. Tem mais ou menos 4,6. A gente passa direto daquele estado sólido para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. A mesma coisa acontece com o CO2. O CO2, se você tiver 73 atmosferas, já que ele é um gás, a uma atmosfera de pressão, o CO2 é um gás, não é isso? Se você tiver 73 atmosferas, você consegue ter o CO2 um pouquinho abaixo, né, desse valor, a gente consegue ter o CO2 no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, à medida que a gente vai aumentando aquela temperatura ali de baixo. Só que se você vai aumentando a pressão, você consegue ter no estado gasoso para o estado sólido imediatamente. Ok? Tá conseguindo ver isso? Não? Vocês estão com cara de paisagem, isso não é bom. Espera aí um pouquinho que eu vou mostrar ali vocês vão ficar um pouquinho sem ver, mas vocês vão sobreviver. Então, beleza. Aqui. Dependendo da pressão, a gente consegue ter o CO2 no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, mudando de fase à medida em que a gente vai aumentando a temperatura devagarzinho, tá? Mas quando a gente chega a uma atmosfera de pressão, se você tem temperaturas em torno, na verdade, a temperaturas até um pouquinho maiores, e não necessariamente a uma atmosfera, né? Você consegue ter o CO2 no estado sólido, ok? E aí, quando ele está a uma atmosfera de pressão, ele começa a evaporar rapidinho, porque ele quer ir para o estado gasoso, se você começa a aumentar a temperatura. Então, você conseguiu fabricar ele e ele fica no estado sólido. Aí o pessoal enrolava num papelzinho de jornal, né? Botava dentro do... Vocês chegaram a ver isso? Quando ia para a praia. Os caras botavam como se fosse um jornalzinho e botavam os picolézinhos ali, bem congeladinho. Mas eles envolviam o gelo seco no jornalzinho para poder ele não evaporar tão rápido e não perder tanta temperatura. Quando eu era criança, tinha isso direto, né? Os carinhos que vendiam picolé na praia. Aí era muito engraçado. Aí, quando eles abriam aquele compartimentozinho do isopor, saía uma fumacinha bem legal. Olha, era bem legal. Aquilo ali era tudo saúde, na verdade. Tá bom? Enfim, vamos lá. Então, como é que a gente pode definir ponto de ebulição? Uma coisa é fusão, outra coisa é ponto de fusão. Uma coisa é o processo de ebulição, outra coisa é ponto de ebulição. Isso está bem estabelecido na cabeça de vocês ou não? E aí, quando eu falo de vocês, eu estou, obviamente, me referindo a vocês também, que estão remotos, tá? Ebulição, todo mundo sabe o que é. Fusão, todo mundo sabe o que é, não é isso? Sim ou não? O que é fusão? A gente não estava vendo aquele desenhozinho em que a matéria estava mudando de estado? Ebulição é... Fusão é derretimento, não é isso? O que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição? A hora exata que acontece, é a temperatura exata. Né? Então, na verdade, a gente pode definir ponto de fusão como a temperatura onde existe um equilíbrio entre os estados sólido e líquido. A gente sabe que há uma atmosfera de pressão. Na água, a gente pode dizer que o ponto de fusão é quanto? 0 grau. Não é isso? Sim? Bom, se você ainda tem um pouco de água ali a uma atmosfera, significa que você não está a temperaturas inferiores a 0. Tá? Agora, isso para água pura. Tá bom? Se você colocar coisas dentro da água, você muda o ponto de ebulição e o ponto de fusão dela. Tá? Ela é uma outra coisa que está dentro do nosso dia a dia já. E o que é ponto de ebulição? Ponto de ebulição, a definição é linda. É a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido
se iguala à pressão atmosférica acima dele. Então, as moléculas conseguem escapar e ir para o estado gasoso, ok? Talvez vocês ainda não tenham reparado isso, mas para as pessoas que frequentemente cozinham, eu não sei se vocês já perceberam que quando você coloca uma água para ferver com, no máximo, a chama, e a gente coloca água pura, a gente tem a sensação de que ela ferve mais rápido. E quando a gente coloca já o sal, parece que ela custa um pouquinho mais a ferver. Então, existe uma propriedade chamada propriedades coligativas, que na verdade explicam isso. Quando você coloca íons ou partículas dentro daquele líquido, você muda a propriedade daquele líquido. Então, toda vez que você quer que a água entre em ebulição mais rápido, vocês repararam que quando a gente... Deixa eu terminar o raciocínio, senão vai dar confusão. Repararam que quando a gente quer que a água entre em ebulição mais rápido, a gente coloca água pura para ferver. Depois a gente bota... Aí quando a gente bota o sal, o que acontece? Fizeram isso? Não, não é só dar uma parada, mas quando você tasca o sal lá dentro, faz assim... É porque os íons estão querendo se solubilizar, os íons do cloreto de sódio, né? Eles separam completamente. O sódio, o íon sódio com Na+, o Cl mesmo, eles se separam abruptamente dentro da água, de um modo geral. Mas eles fazem isso. A temperatura ambiente é uma coisa menos visível. Eles parecem se dissolvendo, desaparecendo ali naquela meiuca, cheia de água. Mas quando a água está a temperatura mais alta, o que acontece? Acontece até um evento assim na superfície, né? Bem interessante. E aí, na verdade, você está economizando energia térmica quando você faz, tá? Bom, matérias, átomos e moléculas. Aí a gente vai começar a entrar na quimiquinha propriamente dita. E agora a gente vai ter que começar a ordenar, mais ou menos, tudo o que a gente aprendeu no ensino médio, porque de agora em diante a gente não pode estar com essas coisas desarrumadas na nossa cabecinha. Opa, Lelê, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Vocês conseguem entender quando a gente fala matéria, por exemplo, matéria água, onde só tem água, matéria gás, matéria fulana, matéria beltrana, vocês conseguem organizar na cabeça, falar de forma organizada, porque está organizado na cabeça, o que é uma molécula, o que é um átomo. Vocês conseguem saber qual é a diferença de um átomo para uma molécula, para um grupo de moléculas iguais ou um grupo de moléculas diferentes? Como é que isso está na mente de vocês? Está tudo boiando, tudo mais ou menos acertadinho? Tudo boiando. Tudo boiando. Tá o quê? Tudo boiando. Tudo boiando, entendi. Então, eu preciso saber quanto tudo está boiando para poder ajudar vocês a fazer com que as coisas que boiam fiquem a meia água e eventualmente afundem. Afundem para o bem. Não é isso? Então, aí tem na imagem, vocês estão vendo, uma molécula de oxigênio, uma molécula de água, uma molécula de CO2, uma molécula de etanol, uma molécula de etileno glicol, uma molécula de... Aquilo ali é... Parece aspirina. Aspirina. Que é, na verdade, o ácido acetil salicílico, né? Então, por que as bolotinhas que estão ali estão de cores diferentes? Por que será? Vocês já viram o modelo molecular? Não, né? Então, eu vou ter que trazer, eu tenho que me lembrar. Alguém me lembra isso? Eu peço para a Bia me lembrar?
Na aula que vem, a partir da aula que vem, trazer modelo molecular, que aí eu trago, o pessoal vê, e depois na outra aula vocês também vêem. Eu tenho modelos moleculares de vários tipos diferentes, aí dá para vocês mexerem, e de repente pegando, a mente abre. Esse modelo molecular eu não tenho, não. Mas o que é aquilo ali? O que é o etanol? O que é o oxigênio? O que é a água? O que é o CO2? O que é o etileno glicol? Ou o ácido salicílico, que a gente, que o nome, um dos nomes iniciais é aspirina. O que vocês entendem por aquilo? Ou não entendem nada. Eu preciso de um feedback nesse sentido. Professor, eu não entendo nada. Existe diferença entre molécula de oxigênio e o átomo de oxigênio? O que é um átomo de oxigênio? O oxigênio sozinho, tá? É ele enquanto ou como elemento químico. E o que é uma molécula de oxigênio? Não são vários. Naquele caso específico, como está ali os dois vermelhinhos, é quando o oxigênio forma uma ligação com outro átomo de oxigênio, ou seja, um átomo de oxigênio, do lado de cá, se ligou covalentemente ao outro átomo de oxigênio, que é o outro vermelhinho. E os dois ficaram grudadinhos assim. Professora, por que você está fazendo assim? Isso é uma ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação forte pra caramba. Quando ela se forma, ela libera energia. Então, para você quebrar ela, você precisa gastar energia. Ela não quebra à toa. Ok? Ela é uma ligação forte. Tá bom? Todas essas moléculas que eu estou mostrando para vocês são formadas por átomos. Bom? No desenhozinho, o que está em branco é o hidrogênio. O que está em pretinho é o carbono. E o que está em vermelhinho é o oxigênio. Isso significa que na molécula de oxigênio a gente tem quantos átomos de oxigênio? 2. Todo mundo conseguindo ver isso e acompanha bem? Se tiverem dúvida, o pessoal que também está remoto e o pessoal que está presencial, pergunta para mim, tá? Pode interromper sempre, tá bom? Não deixem as dúvidas acumularem. Ali na molécula da água, o vermelhinho, então, é o oxigênio e os branquinhos são os hidrogênios. Então, a molécula de água tem quantos átomos de oxigênio? 1. Quantos átomos de hidrogênio? 2. Tá? O de baixo é o CO2, que é o dióxido de carbono. Quantos carbonos tem? Quantos oxigênios tem? 2. Mas todo mundo está grudado um no outro. Grudado como, professor? Uma ligação covalente. Uma ou mais ligações covalentes, tá? E aí a gente tem o etanol. Quantos hidrogênios tem no etanol? 5. Quantos oxigênios? Quantos carbonos? Os carbonos já ficam mais difíceis de ver, mas são 2, tá? Tá bom? E aí vai. Estão conseguindo entender? Então, quando a gente tem molécula, queridos, molécula é algum composto formado por um ou mais átomos diferentes ou iguais. Então, no caso do oxigênio, o gás oxigênio, o O2, que a gente usa para reação celular, não é isso? Ele é bom, mas ele é mau, né? Ele ajuda a gente a viver, mas ele também oxida as coisinhas e ajuda a gente a ficar mais velhinho, mais sombradinho, até que a gente parte. Né? Faz parte. Ali a gente tem o oxigênio molecular. Então, a molécula de oxigênio são 2 oxigênios que estão interagindo um com o outro por ligações covalentes. Tá bem? Todas as moléculas aí são moléculas, algumas são orgânicas, né? Então, o etanol, o etileno glicol, a aspirina, a molécula que forma a aspirina, todas são moléculas orgânicas, porque tem o carbono, tem o hidrogênio e, eventualmente, outros elementos
presentes lá, mas principalmente carbono e hidrogênio, tá? E aqueles outros? Não são moléculas orgânicas. Um é o CO2, o outro é a água e a outro é o oxigênio. E o gás nitrogênio? São 2 nitrogênios grudados um no outro. E o gás hidrogênio? São 2 hidrogênios grudados um no outro. Eles estão aí, no ar. Tá bom? Entendido isso, queridos? Então, vamos um tiquinho para frente. Quantos réis? Isso aqui dá uma certa confusão. Não sei se eu vou... não, vamos pular isso. Matéria homogênea, heterogênea. Nanani. Substâncias, compostos e elementos, tá? Então, quando a gente fala de elemento químico, o que as pessoas foram fazendo ao longo da história humana foi que elas começaram a usar símbolos para poder designar alguns elementos químicos. Lá na época dos alquimistas, eles usavam os simbolizinhos bem engraçadinhos, bonitinhos, né? Mas depois eles acharam por aí começar a padronizar, né, os símbolos utilizados para designar um determinado elemento químico, quando ele estivesse puro. E aí resolveram usar letras. Um sistema de letras em latim, que é só uma letra maiúscula ou a primeira letra maiúscula e a outra minúscula. Todas derivadas do latim. Então, por exemplo, hidrogênio começa com, já que a nossa língua é de origem latina, né? Boro começa com N. Nitrogênio começa com N. Carbono começa com C. Mas existem uns que tem 2 letrinhas. Porque se fosse botar o hélio e o hidrogênio com a mesma letra, ia dar problema. Ou eu tinha que botar hidrogênio HI, ou eu tinha que botar o hélio H. Então, você resolveu botar o hélio HE. Então, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Mas são sempre só 2 letras no máximo. Ou uma ou 2. E aí, o outro é bromo. É BR. Professor, e aquele Na? Na é o sódio. Só que em latim, sódio é natrium. Por isso que as 2 primeiras letras são Na. Por que tem Na? Porque se fosse só um N, ia ficar igual ao nitrogênio. Não ia precisar. Ia dar confusão se a gente estivesse lendo aquela ficada. Tá bom? Ok? Aí vem quais são os componentes da nossa crosta terrestre. Existe diferença entre toda a Terra e a crosta. O que é crosta? Quando eu falo em crosta terrestre, estou falando especificamente o quê? Acho que é a camada de fora. A camada de fora, a camada mais externa, a camada que solidificou ao longo do processo de evolução planetária, em que, entrando em contato com a parte mais fria do cosmos, ele ficou no estado sólido. Essa casquinha que nós vivemos, a casquinha é mais fininha que a casquinha da laranja, proporcionalmente. E nós ainda temos a cara de pau de nos acharmos, né? Então, vamos estudar um pouco mais de ciência, vamos ver onde é que a gente se encontra e vamos ser um pouco mais humildes, né? Porque a gente só vive na casquinha. O que está embaixo da casquinha está quente pra caramba e está no estado gosmento. Retido. Muito metal, silício pra caramba, bereré, mas nós vivemos na casquinha. E essa casquinha chama crosta terrestre. Então, quem é que está presente na crosta terrestre em quantidade enorme? Oxigênio, quase 50%. Quem está presente numa quantidade substancial? Silício. Tem silício pra caramba aí, quase 26%. Depois a gente tem cálcio, ferro, alumínio e tem os outros elementos aí que ficam em torno de 9%. E no nosso corpo? Quando tudo. Oxigênio está presente em uma concentração enorme. Carbono, bastante. Mas não comparado com oxigênio. Hidrogênio, bastante. Os outros, 7%. Tá?
depois eu entro aqui com vocês. O que eu vou fazer? Pessoal, então, pessoal que está em casa, foi um prazer enorme receber vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar agora, tá bom? Mas eu vou dar um intervalinho para os colegas de vocês fazerem um lanchinho breve. E aí, eu vou para a prática com eles, aquela mesma prática que vocês fizeram na semana passada, tá bom? Então, olha, um beijo grande. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? E tenha um bom restinho de semana. Tchau, obrigada. Eu já vi. Posso. Eu só vou parar de compartilhar a tela. Vou fechar isso aqui. E vou interromper a gravação. Espera aí. Salvar alterações do documento? Não.